Fala galera, agora a gente vai discutir um pouco mais as razões trigonométricas para os ângulos chamados de ângulos notáveis. Segue o jogo. A gente começou a falar na aula passada sobre razões trigonométricas. A gente vai olhar agora para essas mesmas razões trigonométricas, só que para três ângulos específicos, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, beleza? Por que a gente vai olhar as razões trigonométricas especialmente para esses ângulos? Porque eles aparecem em dois casos muito particulares que a gente trabalhou aqui, ó. O ângulo de 30 graus, ele é obtido quando você traça a altura de um triângulo equilátero. Ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, que vale 60 graus, em dois ângulos iguais a 30, beleza? O ângulo de 60 graus é o ângulo aqui do triângulo, é o próprio ângulo interno, né, do triângulo equilátero, né? Todos os ângulos do triângulo equilátero valem 60 graus, beleza? Para esses ângulos aqui, a gente consegue determinar as razões, né, obtendo os valores mais fáceis de se trabalhar, beleza? Olha só, para esse caso aqui, ó, eu vou olhar para esse triângulo retângulo, certo? Tracei a altura aqui, ó. Isso aqui é um ângulo reto. Esse cateto aqui vale metade do lado original, né, do triângulo equilátero. E eu tenho a hipotenusa, que é exatamente igual ao lado, certo? A altura, a gente determinou em outra aula, a fórmula dela, né, é L raiz de 3 sobre 2, beleza? Nesse triângulo retângulo que eu destaquei aqui, ó, eu vou calcular o seno de 30 graus, certo? A definição de seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? A razão, né, que determina o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Para o caso desse ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele é L sobre 2, né? Ou seja, é metade do lado do triângulo equilátero. Vou escrever aqui, L sobre 2. Tudo bem? A hipotenusa, ela tem o mesmo valor do lado do triângulo equilátero. L. Beleza? Então, olha aqui, ó. Se eu divido L sobre 2 por L, o resultado é 1 sobre 2. Beleza? Então, o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Eu consigo determinar analisando aqui o triângulo equilátero. Beleza? Se eu for calcular o cosseno de 30 graus. A razão, né, que define o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente a esse ângulo é a altura do triângulo equilátero aqui, ó, que é definido por essa fórmula. L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que a gente viu que tem o mesmo valor do lado aqui, ó. Eu também posso cancelar, ó, o lado, a medida do lado do triângulo com essa medida aqui de baixo. E eu vou obter que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Foi o que sobrou aqui depois que eu cancelei as alturas. Para determinar a tangente dele, tangente de 30 graus. A razão que define a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto a 30 é L sobre 2. Escrevendo aqui, ó, L sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, que é a altura aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2, certo? Nesse caso, eu posso cancelar tudo aqui, ó. L sobre 2, cancelando com L sobre 2, você percebe aqui que vai sobrar só 1 sobre a raiz de 3, né? Eu cancelei o L raiz de 2 aqui no numerador. Se você racionalizar esse resultado, você vai obter que isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Depois você testa a racionalização aí. Para o caso de 60 graus, eu não vou escrever não, mas observa aqui, ó. Se eu for calcular o seno de 60 graus, o seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Você vai obter aqui, ó, que o seno de 60, cancelando todo mundo, que você puder cancelar, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2. Vai ser o mesmo cancelamento que você fez aqui quando você calculou o cosseno de 30. Cosseno de 60
é igual cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Foi o mesmo resultado que você obteve quando você calculou o seno de 30. Então, o cosseno de 60, 1 sobre 2. A tangente de 60, tangente, é igual cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, né, o valor da altura, dividido por L sobre 2. Eu posso cancelar L sobre 2 com L sobre 2 e obter só a raiz de 3, né? Vai sobrar só a raiz de 3. Então, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Para o caso de 45 graus, ele é obtido aqui, ó, quando eu traço a diagonal do quadrado, certo? O quadrado, ele tem os 4 ângulos igual a 90 graus. A diagonal, ela divide o ângulo aqui na metade. Então, vai sobrar aqui 45 e 45, beleza? Se eu for tentar calcular o seno de 45 graus. Beleza, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu pegar esse ângulo aqui de 45 graus como referência, o cateto oposto a ele vale L. A hipotenusa vale D, que a gente já calculou em outra aula, vale L raiz de 2, né? Então, é L sobre L raiz de 2. Beleza? Eu posso cancelar aqui ó, a medida do lado do quadrado com ela mesma. Vai me sobrar 1 sobre raiz de 2. Que racionalizando esse resultado, testa aí a racionalização da raiz de 2 sobre 2. Beleza? Se eu for calcular cosseno de 45 graus. Beleza, a gente pegou esse 45 aqui como referência. O cateto adjacente a ele, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, vale L. A hipotenusa continua valendo L raiz de 2. É o mesmo resultado aqui, né? Então, a gente vai chegar no final que o cosseno de 45 graus também vale raiz de 2 sobre 2. E por último é a tangente. Tangente de 45 graus. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. L dividido por L. É igual a 1. Sempre, né? O lado do quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. Só uma observação que eu queria fazer. Na aula passada, a gente falou que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complemento. Se eu somo aqui 30 graus mais 60 graus, dá 90, né? Então, 30 e 60 são ângulos complementares. Olha só, o seno de 30 é meio, que é igual ao cosseno de 60, né? Que é seu complemento. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2, né? O seno do complemento de 30. As tangentes são inversas, depois a gente pode verificar. E por caso de 45 graus, o complemento de 45 graus é ele mesmo, né? Qual o ângulo que somado com 45 dá 90 graus? É o próprio 45. O seno de 45 é igual ao cosseno de seu complemento, né? Ou seja, o seno de 45 é exatamente igual ao cosseno de 45. E a tangente vale 1. Né? A tangente vale 1 por quê? Lembra que na aula passada a gente provou que a tangente é igual ao seno sobre cosseno? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Estou dividindo valores iguais, eu vou obter 1, beleza? Tem um quadrinho aqui, né, que é o nosso método prático para obter o valor dessas razões para esses 3 ângulos aí. Muitos professores, você vai ver que eles vão cantar uma musiquinha aí e tal. Eu não vou cantar porque minha voz não é muito boa, tá bom? Mas olha só o método prático. Eu faço essa tabela. Na horizontal aqui, ó, vou colocar o valor dos ângulos, né? 30, 45, 60. Na vertical, vou colocar as razões, né? Seno, cosseno e tangente. Beleza? Para determinar, chegar no valor deles 3 aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. Na coluna do cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo aqui você vai dividir por 2, ó. E onde não tem 1, você vai colocar a raiz. Você também deveria colocar a raiz no 1, né? Só que raiz de 1 dá ele mesmo, então você não precisa colocar. Beleza? A tangente que é um pouco diferente aqui, né? Ela não segue esse padrão. Aí você coloca raiz de 3 sobre 3, 1,
raiz de 3. Você pode obter a tangente, ó, dividindo esse valor aqui, ó, por esse. Ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio vai dar raiz de 3. Beleza? Com o tempo, vai ser meio que exigido que você acabe decorando essa tabela aí, tá? Você vai precisar decorar esse valor. Eles não vão fornecer, né? O valor do seno de 45, 60 ou 30 graus, né? Ou seja lá qualquer outra razão. Beleza? O exercício aqui, ó, pede para determinar x em cada caso. Na letra A, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Faltou o detalhe aqui. Aí, olha só. Ele pede para determinar x. Com relação a 30 graus, x é o nosso cateto oposto, certo? O valor fornecido pela questão, 16, é a hipotenusa do triângulo. Qual é a razão que mistura cateto oposto e hipotenusa? Se você olhar na aula passada, você vai ver que é o seno, né? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O que eu não conheço aqui? O x é o meu cateto oposto. Seno de 30, eu tenho que conhecer. Se você não conhecer, você faz uma tabela dessa e você vai olhar lá, ó, quanto vale o seno de 30? Meio. Meio é igual ao cateto oposto, que é o x que a gente está querendo descobrir, dividido pelo valor da hipotenusa, que é 16. Agora é só você resolver aquela equação ali, né? Você vai obter que x, 2 vezes x, né? É igual a 16 vezes 1, que dá 16. Dividindo os dois membros da equação por 2, você vai obter que x vale 8, beleza? O item B vai ficar como exercício para você fazer. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!